Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Cartas Gerais, vamos conhecer um pouquinho a segunda epístola do apóstolo Pedro, tá bom? E desde já eu peço você a gentileza de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, assim você ajuda este canal a crescer e alcançar mais pessoas, amém? Bom, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, a segunda carta de Pedro, ela é endereçada, como nós vimos nesse texto, a todo cristão. A época em que Pedro escreveu essa carta foi o ápice da perseguição contra cristãos e judeus. Isso foi pouco tempo antes da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Tá? E como Nero, o imperador Nero, se suicidou no ano 68 depois de Cristo, cremos então que Pedro escreveu esta segunda carta entre os anos 66 e 67, ou seja, pouco antes dele ser crucificado. O objetivo dessa epístola é alertar os irmãos no tocante a falsos mestres e heresias daquele tempo. Tá? Os teólogos que costumam estudar tudo menos a Bíblia afirmam que Pedro não é o autor dessa carta. Tá? Dentre os motivos para tal afirmação errônea está a forma culta do grego na primeira carta, contra a forma popular e mais bruta do grego na segunda carta. Ou seja, a primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita numa linguagem muito culta, por alguém que tem um domínio do grego. Tá? Mas isso nós vamos ver no vídeo, na aula sobre 1 Pedro. Vamos ver o motivo. Ok? E a segunda carta de Pedro, ela foi escrita com um idioma grego um pouquinho mais bruto, mais popular, indicando que é alguém que não tem total domínio do grego. Tá? Então, por esse simples detalhe, que nós vamos entender num outro vídeo, eles dizem que não foi Pedro que escreveu nem a primeira nem a segunda. Bom, a própria carta, ela traz várias evidências de que Pedro é o seu autor. Por exemplo, Pedro, ele sabe que vai morrer. Ele fala isso no capítulo 1 de 2 Pedro. E ele ainda lembra que foi o próprio Jesus que declarou como ele morreria. Tá? Então veja, também em paralelo a isto, Evangelho de João, capítulo 21, versos 18 e 19. Outra evidência é que Pedro, Tiago e João foram os únicos que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 5. E aqui, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 17 e 18, ele menciona esse episódio, indicando que ele é um daqueles três que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, um raciocínio simples, nós percebemos que é Pedro, porque Tiago já havia morrido. E nesse momento em que a carta está sendo escrita, o apóstolo João está em perseguição, provavelmente sendo levado ou já está na ilha de Patmos, tá? E o próprio Jesus, ele já foi assunto ao céu. Então, daqueles 4 que estiveram no Monte da Transfiguração, sobra apenas o apóstolo Pedro para escrever essa carta relatando o evento da Transfiguração. E não somente isto, mas o autor ele também diz no verso 16, nós fomos testemunhas oculares, deixando claro que a carta foi escrita por um discípulo direto do Senhor Jesus. Então sim, é de autoria do apóstolo Pedro. Bom, a carta ela foi escrita no original grego de uma forma bruta, mostrando que o autor da carta ele não tinha um domínio total do idioma. Então nós cremos que esta carta foi escrita, diferente da primeira, foi escrita
pelo próprio apóstolo Pedro, de próprio punho, tá bom? Já que a primeira, nós vamos estudar no outro vídeo, uma outra pessoa escreveu para ele. Enquanto que a primeira carta de Pedro, ela foi endereçada, né, destinada para os cristãos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a segunda carta agora, ela é destinada a todo e qualquer cristão em qualquer lugar, tá? No capítulo 1, Pedro ele fala dos efeitos da graça de Deus sobre nós e ainda dá motivos pelos quais escreveu a carta, e ele cita vários motivos. Tá? E ele reforça, né, principalmente a autoridade das Escrituras. No capítulo 1, nos versos finais, verso 20 e 21, ele declara que a Escritura, né, ou as Escrituras não podem ser interpretadas sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que acontece com os teólogos liberais, os teólogos da alta crítica, tá? Eles estudam e interpretam a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, eles interpretam de forma fria e calculista, e é por isso que eles acabam cometendo esses erros enormes, dizendo que não foi Pedro que escreveu, não foi Paulo que escreveu, foi um discípulo dele, e por aí vai. No capítulo 2 de 2 Pedro, ele se dedica a denunciar os falsos mestres e as suas heresias. Pelo que Pedro comenta no capítulo 2, os falsos mestres eram pessoas que saíram da igreja, eles estavam na igreja, saíram e concordavam com tudo o que o mundo oferecia, sempre dizendo que o pecado não é pecado. Além de levarem uma vida imoral, eles procuravam arrastar os cristãos a uma vida imoral também. No versículo 14, Pedro diz a respeito desses falsos mestres o seguinte, que eles têm olhos cheios de adultério, que eles são insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes e que têm o coração exercitado na avareza, e Pedro os chama de filhos malditos. A pior parte é que esses falsos mestres eram antes cristãos, saíram do meio da igreja se deixando envaidecer pelo conhecimento, como aqueles nos dias de hoje que são estudiosos, mas que vivem como se o pecado não existisse. E é deles que Pedro está falando no verso 22, quando ele diz que a porca lavada voltou a revolver-se na lama e o cachorro voltou ao seu próprio vômito. No capítulo 3 de 2 Pedro, ele se dedica agora inteiramente a falar da segunda vinda do Senhor Jesus, já que este é o final da carta. Tá? E ele descreve vários eventos e sinais que irão acompanhar este grande dias. Entre eles, Pedro ele fala que nos últimos dias haverão homens escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões e que também haverão blasfemadores, dizendo onde é que está a promessa da segunda vinda, questionando que Jesus não veio e que não vai vir, tá? E Pedro ele ainda comenta que a primeira vez o mundo acabou em água, mas dessa vez ele vai acabar com o fogo e com os ímpios sendo destruídos. 2 Pedro 3, verso 7. E a parte mais linda, na minha humilde opinião, é o verso 9, onde explica por que Jesus ainda não veio. Ele não veio porque está dando tempo e oportunidade para que mais e mais vidas sejam salvas. Glórias a Deus por isso. E o que nós, os cristãos, devemos fazer até lá? Devemos fazer o que Pedro falou no último versículo da sua carta, no verso 18. Ele diz, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E, igualmente, as asas de um pássaro, graça e conhecimento andam juntos. Tá? Crescer em um não é possível sem o outro. Eu sei que você deve ter ouvido por muito tempo pastores, pregadores dizendo tem irmão que só cresce na graça, tem irmão que só cresce no conhecimento. Isso daí é a falta de uma meditação, né, de uma exegese bíblica, porque quando Pedro fala crescer na graça e no conhecimento e adiciona do Senhor Jesus, significa, né, o fato de Jesus ser um e único, então graça e conhecimento é uma coisa só, que tem que crescer nos dois. E eu vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela acabou de dar o primeiro passo.
em direção à graça. Ela acabou de subir um degrau na graça, ela cresceu na graça, não é verdade? Mas só foi possível crescer na graça porque antes ela recebeu o conhecimento da mensagem do Evangelho e foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, receber o conhecimento da mensagem do Evangelho foi o que fez com que essa pessoa tomasse a decisão de crescer na graça. E é assim que nós crescermos na graça, nós vamos crescer na graça, adquirindo mais conhecimento. Quando foi que você se preocupou em orar mais? Tirando os momentos de provação que todo mundo ora, mas foi quando você ouviu uma mensagem fortíssima sobre a importância da oração. Então você cresceu no conhecimento, viu a importância da oração dentro da Bíblia Sagrada e ficou preocupado em orar mais. É assim que nós crescemos, nós vamos aprendendo mais da Bíblia e vamos praticando. O conhecimento da Bíblia leva o cristão verdadeiro à prática, e a prática da Bíblia é o crescimento na graça. Amém? Então que nós possamos ser sábios para crescer na graça de Deus, conhecendo cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Eu vejo você no próximo vídeo desta série, onde nós vamos falar sobre a primeira epístola de Pedro, complementando este estudo, tá bom? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, tá? E comenta aqui abaixo qual é o seu versículo favorito da segunda carta de Pedro. Amém? Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.